Salve, salve galerinha! Estamos aqui para falar um pouco mais sobre a multiplicação de frações, que é a nossa próxima operação. Trabalharemos então com ela aqui, tá? Nesse momento aqui tá a Leia tá aqui para quem não conhece. A Leia é a minha vira-lata aqui, ó. Ela está junto aqui, ó. Então ela tá me chamando aqui. Mas seguiremos. Olha só, vamos falar hoje sobre multiplicação de frações, tá? Galerinha, olha só. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar agora. Nós fizemos a operação da soma, da subtração e agora a gente vai para a multiplicação. É bem simples, tá? Na verdade é o seguinte, a gente vai fazer assim, ó, linha com linha. A linha de cima sempre multiplica a linha de cima, em duas frações que a gente esteja multiplicando ou até mais. Todo mundo da linha de cima multiplica a linha de cima ali. E todo mundo da linha de baixo se multiplica também. Então, assim, ó, se eu fosse multiplicar, a gente transformaria isso em uma fração única aqui, né? Em uma fração única aqui, onde eu tenho A vezes C em cima, ou seja, a multiplicação dos números que tiverem ali em cima, e depois a gente vai ter B vezes D embaixo, tá? Quem quiser depois vai para a parte 2. A parte 2, o que vai ser? Eu vou falar um pouco já fazendo a simplificação, daí eu não vou fazer assim que nem aqui, que eu vou fazer com mais calma, tá? Então a parte 2 é para quem já está mais tranquilo e quer ver algumas dicas nesse sentido, tá? Mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de multiplicação de frações. Eu já começo com alguns exemplos aqui, né, bem simples, aqueles exemplos bem básicos que eu vou evoluindo ao longo da aula, tá? Então, 2/5, por exemplo, vezes 4/10, tá? Então, como é que vai ficar 2/5 vezes 4/10? A gente vai fazer, então, né, uma multiplicação aqui. E aí eu vou multiplicar a linha de cima, pessoal, pela linha de cima, tá? E a linha de baixo sempre com a linha de baixo. Então, eu vou fazer 2 vezes 4 aqui, e embaixo fica 5 vezes 10. É assim que a gente faz, tá? Então, nesse caso, até esqueci de colocar aqui, mas vamos lá para o exemplo de número 1, né? Então, aqui a gente vai multiplicar tudo que for em cima com tudo que está embaixo, ou seja, 2 vezes 4 dá 8 e 5 vezes 10 dá 50. Lembrando que eu sempre vou trabalhar com a fração no formato irredutível dela, quando eu não posso mais reduzir. Ou seja, nesse caso, tanto 8 quanto 50 dá para a gente dividir por 2. E daí 8 divididos por 2 vai dar 4, e 50 divididos por 2 vai dar 25, tá? E aí 4 sobre 25, a gente tem dois números que são primos entre si. E aqui a gente sabe que essa fração ela é irredutível, então paramos aqui. Caso tu tenha alguma dúvida sobre fração irredutível, eu acho que vai aparecer aqui, ó, né, um card lá no outro lado, lá, né, tem que cuidar aqui lá em cima, né, vai aparecer um cardzinho. E aí tu pode acessar o nosso vídeo de frações irredutíveis, daí tu pode identificar uma fração irredutível, né, só olhando para ela, tá? Então assim, ó, a ideia aqui é que a gente então faça essa multiplicação e na próxima aula eu já vou também simplificando, tá? Essa é a ideia. Então descobrir a nossa multiplicação aqui, basta então a gente fazer em cima com em cima, embaixo com embaixo. Então 3, por exemplo, oitavos aqui, vezes 4/10, então nós teremos aqui uma nova multiplicação, né? Então a gente vai fazer o quê? Em cima com em cima ali, 3 vezes 4 e 8 vezes 10. Então, 3 vezes 4 dá 12, 8 vezes 10 dá 80. Lembrando sempre, aí eu quero que tu entenda, que sempre que eu puder dividir um número em cima e embaixo, né, Perdão, voltando. Sempre que eu puder dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu faço isso porque eu quero achar sempre a fração irredutível, tá? Então, aqui eu posso novamente dividir por 2, né? Eu vou ter 6 sobre 40, ou 6/40, mas percebo ainda, né, que eu tenho, então, um número aqui que ainda pode ser dividido novamente por 2, né? Então, posso dividir por 2 aqui, vai dar 3/20. Essa seria a nossa resposta, tá? Depois eu vou dar uma dica para vocês, aí aguarda, tá? Presta bem atenção nessa aula, assiste aqui até o final e depois na próxima aula eu vou mostrar para vocês como a gente já poderia ter simplificado esse tipo de caso, tá? Mas isso vale só
para a multiplicação, mas a gente chega lá. Bom, seguindo então, tá? A ideia aqui é a gente utilizar esse recurso para calcular. Então, eu poderia ter lá 6, por exemplo, nonos, tá? Vezes, botar aqui 4 sobre 15, tá? Então, eu posso pegar números assim, né? 6 nonos vezes 4 quinzeavos, tá? A fração não precisa ser necessariamente imprópria, que nem eu estou usando aqui, mas é só para a gente exemplificar. Então, linha de cima com linha de cima, tá? E linha de baixo com linha de baixo. 6 vezes 4 é 24. 9 vezes 15, ó, vou pegar o 10 vezes 15, que é 150. 9 vezes 15 é 1 vez 15 a menos, né? Então, 9 vezes 15, ou tu pode ir lá no cantinho e fazer aqui, ó. Quem ficar na dúvida, faz no cantinho aqui, né? Não te aperta. 15 vezes 9. Aí 9 vezes 5 dá 45 e sobe 4. 9 vezes 1 dá 9, mais 4 dá 13, tá? Que também poderia ter chegado pensando que 10 vezes 15, né? É 150, menos uma vez, então, vai dar 135, menos 15, né? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Só que olha só, que loucura, tá? 1 mais 3 mais 5 dá 9, que é múltiplo de 3. E 2 mais 4, que é o 24 ali, é 6, que é múltiplo de 3. Então, esses dois números aqui podem ser divididos por 3, tá? Então, ali a gente vai ter 24 divididos por 3, que é 8, sobre 135 por 3, tá? Se ficar na dúvida, faz aqui, ó. Sempre que tu ficar na dúvida, faz ali no cantinho, não te aperta, tá? Botei ali no 2x, mas acho que dá para entender. 4 vezes 3 vai dar 12 aqui, sobra 1, baixo 5. 5 vezes 3 vai dar 15, e aí vai dar 0. Beleza, então vai dar 8/45 avos. E aí 8 e 45 eles são primos entre si, e aí a gente já sabe que aqui nós temos uma fração irredutível, tá? E galera, olha só, informação importante, tá? Não importa quantos números eu esteja multiplicando, eu tenho assim, ó, por exemplo, 1/2 vezes 2/3 vezes 3/4 vezes 4/5. Eu vou multiplicar toda a linha de cima, tá? Então, eu vou fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Bom, quem ficou agoniado agora, né, que poderia cortar ali, cara, vai para a próxima aula, tá? É na próxima aula que eu vou falar sobre isso. Depois a gente tem ali o 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, né? Então, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, fica desse jeito. Ou seja, ali em cima, nós teremos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E embaixo a gente vai ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5 dá 120? É, né? 120 assim, tá? Então, a gente vai poder fazer ainda aqui uma divisão, tá? E aí, a gente vai poder dividir, por exemplo, por 2, né? Já que esses números aqui, ambos dá para dividir por 2. Beleza. Isso vai dar, então, 24 vezes 5, né? 5 vezes 20 dá 100, 120 mesmo. Fiquei com isso na cabeça. Então, assim, ó, 24 divididos por 2 dá 12, tá? 12 sobre 60, né? 120 divididos por 2 dá 60. Olha aí, ó, dá para dividir por 2 de novo, tá? Então, vamos dividir por 2 novamente. Isso daqui vai dar 6 sobre 30. Olha aí, ó, dá para dividir por 2 de novo, ó. Vamos botar aqui por 2 novamente. Que daria, então, 3 sobre 15, né? E aqui dá para dividir por 3 em cima e embaixo. E aí a gente vai ficar com, 1 sobre 5. E aí a gente vai ter 1/5. Olha lá, na nossa aula de frações irredutíveis só no olho, né? Que a gente poderia ter dado uma olhada, a gente vai ter ali, então, 1 sobre n, né? 1 sobre 5, ou seja, essa fração, ela já é irredutível com certeza, tá? Então, salva ela aí, né? Já para a gente poder deixar tudo pronto, tá? Então, essa aí a gente já está com a fração irredutível e não importa. Então, lembrando, tá? Basicamente, o que fica da nossa aula aqui, então? Que tu vai multiplicar em linha, sempre a linha de cima com a linha de baixo. Depois a gente faz
mais alguns exemplos, porque, por exemplo, assim, ó. Ah, deixa eu botar mais um aqui, ó. Deixa eu finalizar com um exemplo aqui que eu acho interessante, tá? Caso eu tenha assim, ó, 6/5, tá? Vezes 3, tá, galera? Isso daqui é uma parte importante, tá? Na multiplicação. Porque a gente vai fazer a linha de cima com a linha de baixo. Só que, o que acontece? Não te esquece que quando não aparece nada no número é 3 divididos por 1, tá? Então não te esquece isso, que, por exemplo, 6 vezes o 3, tu vai ficar com os 18 ali. E o 5 vezes 1 vai dar 5. No caso, também aqui já é uma fração irredutível, tá? Mas quando não aparecer nada no denominador, no número de baixo, a gente coloca como 1. Beleza? Tranquilo, né? Acho que essa daqui foi bem de boas. Comenta aí, né? Dá um likezinho se tu gostou. Comenta, né? O que tu tá achando das aulas aí. Acho que, né, isso nos ajuda bastante a crescer, a entender melhor o que vocês estão com demanda aí. Se tem algum conteúdo que tu queira trabalhar também futuramente, né? A gente vai fazer essa parte de frações aqui, vai encerrar esse conteúdo de frações. Então ainda vamos gravar mais uns vídeos, mas depois, se quiser algum outro conteúdo também, comenta aí, bota aí pra gente saber o que tu tá achando e o que tu espera, né, das próximas matérias que virão, tá? No mais, até a próxima aula, assiste a parte 2 aí e bora lá. Grande beijo pra vocês, até a próxima.